Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-o aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho continua assim. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Minha irmã e meu irmão,
Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viva o Senhor bom Jesus! Viva Jesus, o nosso Salvador! O Evangelho, então, é a continuidade do Evangelho de ontem. Tivemos, então, o Evangelho de ontem em dose dupla, justamente para aprofundar aquilo que o Senhor nos apresentou no dia de ontem. E a missão continua. Então, é até bom, interessante para nós entendermos que o domingo, com o domingo, ou a participação na missa dominical, não significa que estamos já isentos de rezar, de celebrar, de colocar-nos diante de Deus para o resto da semana. Cristão que se preza deve ter o carinho e o cuidado de ter esta sede da palavra de Deus também, semanalmente. E eu gosto de lembrar sempre que hoje, né, temos os meios de comunicação católicos que oferecem missas, orações, terços, né, em distintos horários. E agora, com esta pandemia, nós temos a possibilidade também da meditação, da reflexão, da Santa Missa, transmitida através das redes sociais. Todo mundo praticamente tem este acesso. A primeira leitura nos mostra o profeta Jeremias, que, mais uma vez, de uma forma muito interessante, é ousado em anunciar o Senhor, o Deus. E ele vai falar com o rei sobre uma canga, um fardo pesado que ele colocava nas costas do povo. Então, era o tributo, eram os maus tratos, a escravidão. Então, este profeta Jeremias, ele era bocudo, ele era firme na sua postura. Do outro lado, tinha um falso profeta, o profeta Ananias, que não falava em nome de Deus, mas queria falar em favor, em nome de rei. E Jeremias, ele até construiu uma canga de madeira, né? E foi lá falar com o rei viu aquilo, olha que sujeito abusado, né? Mandou quebrar a canga na cabeça dele. Depois voltou de novo, até que ele fez uma canga de ferro, né? Eu quero ver quebrar na minha cabeça. Quebra na minha cabeça agora, né? Deram-lhe uma surra e mandaram embora. Então diz que Jeremias foi até, eu já falei isso para vocês, Jeremias foi colocado, foi jogado num poço seco, né? E que a noiva dele também saiu fora dele. Ah, não, pelo amor de Deus, você faz muita confusão. Todo lugar que você vai, você arruma confusão. Você é muito cri-cri, Jeremias. Não vou casar com você, não, né? Até a noiva de Jeremias o abandonou, né? Mas é verdade, porque de uma certa forma, nós devemos questionar aquilo que está vigente em nossa sociedade, né? Existem coisas que saltam aos olhos. Então, quando nós falamos de pandemia, nós já viemos arrastando de uma situação crítica no campo da saúde, no campo político, no campo econômico, que não vou aqui retratar nem lembrar, porque vocês estão fartos, cansados de acompanhar isso pelos meios de comunicação. Mas poderia surgir um homem bom, uma mulher boa, comprometida, você pode estar se perguntando. Tem, né? Nós temos os nossos movimentos sociais, a pastoral social, que procura sempre fazer os seus movimentos, seus encontros, suas denúncias, mas, infelizmente, nem sempre são aceitos, né, pelos próprios cristãos. Nós dizemos até, não pode fazer confusão, não vou mexer com isso, não, né? Quando a gente reza e pede a Deus para melhorar a nossa vida, nós devemos entender que este Deus, ele não atua de uma forma direta, autoritária, mas ele conta com a nossa mobilização. E assim a gente vê isso em toda a Bíblia, né? Em toda a narração bíblica, desde o Antigo Testamento. Tem as mulheres, os homens, né? Esther, por exemplo, e hoje o profeta Isaías deixa claro isso para a gente. Então a gente tem que estar nos perguntando, essa passividade que nós vivemos, né? Porque acontece com o vizinho de frente,
eu fico quieto, com o vizinho do lado, da direita, da esquerda, eu fico indiferente. E quando acontece dentro da minha casa, eu entro em desespero. Mas aí, aqueles que poderiam me ajudar, já se foram, ou nem têm mais forças por conta de tamanha judiação, né? Estamos em um tempo de eleição, agora começam aí, né, as pessoas, daqui a uns dias, começam a se manifestar nas suas campanhas. É bom que tenhamos pessoas católicas, cristãs, comprometidas com a vida, para que possam nos representar na Câmara, né, Municipal. Mas é bom também que a gente possa acompanhar aqueles que nós indicamos. Então não adianta só ficar olhando para a nossa cidade, para o nosso Brasil, e dizer, oh, que coisa horrível, estão dizimando os índios, olha que covardia estão fazendo com os índios, olha que estão invadindo a terra dos índios, olha o que está acontecendo com a Amazônia, olha a queimada. A gente pode olhar também a queimada aqui ao redor, à noite, como é que a gente vê fogo pelos morros afora. Então, diante disso, o que a gente pode fazer? Primeiramente, exercer o nosso compromisso cristão. Talvez não tenhamos a coragem do profeta Jeremias, né? Mas nós podemos pedir sabedoria a Deus, discernimento. Eu fico incomodado, me perdoe, até um desabafo, a questão da campanha. Quando é a campanha, todos procuram, querem a fala do padre, isso e aquilo. Mas depois a gente parece que não tem contato, né? A gente não sabe onde andam, a gente não sabe o que fazem. Devia ter uma prestação de serviço. Um exemplo crasso não é um exemplo bobo não. Vocês, talvez muitos de vocês que estão aqui, muitos não, somos 30, né, praticamente. 30 pessoas. Mas muitos dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais devem se lembrar o quanto eu falei a respeito de um quebra-mola na frente da igreja Nossa Senhora das Graças. Aqui no Aterrado, estou falando aqui da cidade de Volta Redonda. Aqueles que nos acompanham de outros estados, né? Tem um pessoal dos Estados Unidos que nos acompanha, mas sabem que nós estamos aqui em Volta Redonda. Justamente falei, fizemos abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado chegou a alguns vereadores, chegou ao secretário de trânsito, de obra, de trânsito, tramitou dentro da prefeitura, chegou também ao prefeito este abaixo-assinado. E alguém que conhece o prefeito pessoalmente comunicou ao prefeito, olha, prefeito, na frente da igreja Nossa Senhora das Graças está precisando de um quebra-mola. Está perigoso aquilo lá. Olha, teve um acidente, uma senhora foi atropelada saindo da igreja, um padre foi celebrar lá, ao sair uma pessoa veio com o carro com toda a força, com toda a velocidade e bateu no carro do padre. Ou seja, inúmeros acidentes acontecem ali. Estiveram lá comigo, vimos, olha, padre, nós não estamos colocando mais quebra-mola está proibido. Ah, tá bom, está proibido, mas o que pode ser feito? Não, nós vamos fazer um afunilamento, um redutor de velocidade, isso, aquilo. Tá bom, isso não aconteceu. Fizeram outras obras lá, pintaram a pista, isso e aquilo, mas não mexeram. Ou seja, existem coisas que um povo que faz um abaixo-assinado, uma comunidade como aquela, com o número de pessoas que frequentam lá, parece que não são levados em conta, em consideração. Aí, quando aparece um Jeremias, que é bocudo, que vai lá e larga a fala, né? Aí pronto, é anarquista. Olha só, está querendo que zumba, quer atrapalhar, está queimando o filme da nossa igreja. Gente, vida é vida e deve ser protegida. Foi isso que o profeta Jeremias fez. Aí nós nos deparamos aqui com este salmo, né? Ensina-me a fazer vossa vontade, Senhor. Ensina-me a fazer vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, que todos nós tenhamos vida digna. Que todos nós desfrutemos daquilo que Ele nos proporcionou e criou para nós.
Ou seja, que não sejamos escravos, dependentes, que não sejamos usados. Povo de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A seriedade da coisa. Então é preciso estar atento. A palavra de hoje, para nós, é muito forte. Nos chama para um compromisso com a vida. É muito bonito isso. Por exemplo, esses dias a gente ouvia as pessoas dizer: padre, eu estou sedento da Eucaristia, padre. Calma, vamos lá. É bonito, a Eucaristia é aquilo que dá força, que dá ânimo. O profeta Jeremias não tinha Eucaristia na época dele, porque ele é antes de Jesus. Mas ele estava cheio, pleno do Espírito Santo. Então a Eucaristia, ela nos revigora no Espírito Santo. É importante que nós descobramos isso. Não é que a vida espiritual está aqui, a vida social está lá. Caminham juntos. Eu sou espiritual, eu sou também social, porque eu vivo num contexto social. Então, esse fazer a vontade de Deus significa o quê? Trabalhar e promover a vida. Uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que participa da comunidade e não trabalha em prol dos irmãos menos favorecidos, isso é cavar a própria morte. Como diz a palavra, a oração que o padre faz ali quando ele está na consagração, né? O pessoal pergunta: o que o padre fica falando? Tem várias etapas, né? Uma delas é que eu não coma esta Eucaristia como minha própria condenação, mas que essa Eucaristia seja para a minha salvação. Então, salvação, palavra tão forte, né? Todos nós queremos a salvação. Mas eu posso salvar o irmão. Olha o Evangelho. Jesus salvou Pedro, que estava afundando. Jesus tirou Pedro daquele sufoco. O vento contrário que tirou Pedro do equilíbrio. Pedro estava cheio de vontade daquele Jesus que ele viu ali, tão profético. Mas, diz o texto, vieram ventos contrários e tirou Pedro do seu prumo, do seu ponto de equilíbrio. Por isso, nós devemos nos cuidar para não sairmos do ponto de equilíbrio. Santa Paulina usou muito esta frase. Santa Paulina, ela dizia: não tenhais medo, embora venham ventos contrários. Justamente neste texto, neste evangelho que ela tirou. Quantos ventos contrários tiram a gente da presença de Deus, né? Eu venho à missa, me sinto tão revigorado, fico tão bem. Às vezes eu chego em casa, tenho um espírito de porco que me tira da presença de Deus. Eu vou trabalhar amanhã e lá no meu trabalho tem alguém que me tira da presença de Deus. Os medos não me deixam manifestar a minha preocupação, a minha atenção, o meu trabalho e a promoção da vida. Ventos contrários. Esta é a palavra-chave para nós hoje. Quem é que não tem um vento contrário na sua vida? Não é vento virado não, viu? Vento virado é aquela coisa lá de criança, né? Que fica... Mas é vento contrário, que nos tira da presença de Deus, que tira a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa intimidade com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quantos ventos contrários estamos vivendo no Brasil hoje? Eu já citei, não vou repetir para não cansá-los e nem cansá-las. Qual é o vento contrário na sua vida que não te deixa fazer uso da graça, da misericórdia, do amor de Deus na sua vida? Qual é o vento contrário que te leva a pecar? Qual o vento contrário que te faz trair a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais? Você sabe. Não está na hora de dizer: Jesus, segure na minha mão, me dê a mão. Santa Paulina, uma menina jovem, frágil. Quando ela
começou a sua comunidade, quando ela estava formando a sua congregação, para dizer assim, ela começou cuidando de uma portadora daquela doença ruim que a gente fala, né? E ela com a colega moravam numa casa. E aí, nessa casa, o pessoal da redondeza começou a achar que elas tivessem feito a opção sexual de estarem juntas. Não entenderam. E começaram a jogar pedra, os caçadores começaram a dar tiro para o alto, lá perto, para assustar. E elas vão para cá, vão para lá, até que vão ficar num casebre, e ali nasce a congregação. E ela sofreu tanto, mesmo depois da congregação reconhecida, ela sofreu tanto. Ela foi traída por uma freira na congregação. Ela foi injustiçada por um bispo em São Paulo. Mas ela tinha firme: não desanimeis nunca, embora venham ventos contrários. E hoje elas estão pelo mundo afora. Uma congregação que tem um pé no chão, que trabalha nas periferias. Estivemos elas aqui em Pinheiral, no meu tempo de Pinheiral. Ali fizeram um bom trabalho pastoral da criança, ajudou a salvar e resgatar vidas, reflexão bíblica, formação. Elas estão, sobretudo, lá para a área do Nordeste, mas estão no Sul também. Em Nova Trento, em Santa Catarina, tem um santuário delas. Então, quer dizer, se eles conseguiram, se Santa Paulina conseguiu, aí vamos dizer o santo, qual o seu santo de devoção? Olha, a minha Santa Rita de Cássia, minha Ritinha. Quantos ventos contrários ela teve? Eles tiveram. E, no entanto, subiram aos altares, honraram. Ensina-me a fazer vossa vontade. Essa deve ser a nossa oração nesta noite, antes de deitar. Jesus, ensina-me a fazer a vossa vontade. Não me deixe ficar com medo. Medo é a pior coisa que tem na vida da gente. E que é medo maior do que nós estamos vivendo agora, nesta pandemia. Parece que a curva cai, depois a curva sobe. É uma coisa louca e a gente vê pessoas conhecidas, próximas a nós, morrendo. Eu já falei para vocês que eu não tenho medo da morte, né? Não tenho, graças a Deus. E aí, nesse tempo de pandemia, eu estava indo em cemitério, capela mortuária, hospital e tudo. Agora me frearam, né? Eu fui orientado a não ir. Então, aí eu entendo. Por quê? Primeiro, que você tem que se cuidar. Segundo, que você tem que cuidar daqueles que estão ao seu redor. Porque eu ainda estou numa vida social ativa, né? Então, eu tenho que cuidar daqueles que estão próximos de mim. Aí eu entendi, peraí, caiu a ficha. Não, caiu a ficha é antigo, né? Agora, o orelhão da ficha agora é a unidade. Entrou a unidade. Peraí, então agora eu tenho que verdade. Então, estou dizendo não, infelizmente, né? Mas para dizer, este medo que nós estamos acometidos, aí é interessante. Aí não é só o Brasil. Hoje estamos rezando do Brasil, estamos falando pelo Brasil. Então eu parti da nossa cidade, do Brasil, vim para a nossa cidade, voltei para o Brasil e agora nós vamos para o mundo. A pandemia não é privilégio nosso, mas é algo que está cometendo, agredindo, amedrontando o mundo. Não desanimeis nunca, embora venham ventos contrários. Vocês devem observar que em todas as missas eu rezo pelos profissionais da saúde, e como se não bastasse, esses profissionais da saúde têm voluntários, pessoas que não são obrigadas a estar na linha de frente, e se colocam à disposição. Olha que coisa linda, olha que bonito testemunho. Ensina-me a fazer a vossa vontade. Eles entenderam isso. Muitos morreram. Muitos foram contaminados, curaram. Muitos estão lá firmes, muitos estão lá firmes. Então, vamos pensar. O que você faz para amenizar um pouco mais a dor e o sofrimento destas pessoas que estão vitimadas por esta pandemia? Medo, trauma, depressão, síndrome do pânico. Eu lembro que agora
Nós temos a facilidade do WhatsApp, do falar vídeo, né? Falar, chamar a vovó, o vovô, o parente, para que possa dar para eles um alento, um alívio diante deste medo que nos assola, que nos tira o prumo. Lembre-se do Pedro. Pedro começou a afundar, perdeu o equilíbrio. Jesus, Jesus! É assim que Jesus faz. Então, o povo viu o que Jesus tinha feito, né? Eu falei um pouco sobre isso ontem. Tantos milagres, vão atrás, ele tem para dar. Então, Jesus tem para dar. Por isso, vamos atrás desse Jesus que tem para dar. Ele, como o povo da roça diz, tem café no bule. Jesus tem café no bule. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pensar seriamente nisso, naquilo que o Senhor está nos pedindo nesta noite, através dessa liturgia da palavra, através do compromisso, deste grande mistério, maravilhoso mistério, deste, como eu gosto de dizer, grande milagre. O maior milagre da face da terra é a Eucaristia. Eu acho que nós ainda não descobrimos isso, não. Por isso que a gente está cabeçada de um lado para o outro. A gente fica com picuinhas, com coisas mínimas, e nós não descobrimos ainda esse milagre da Eucaristia, o maior milagre da Eucaristia. Os santos descobriram, por isso se tornaram santos, por isso venceram os ventos contrários, por isso Santa Paulina não se amedrontou quando apedrejaram o casebre dela, quando os caçadores deram um tiro para o alto, quando difamaram ela e a sua colega, porque ela sabia da força e do poder da Eucaristia. Vamos pedir a Jesus, nesta missa, nesta consagração, na comunhão, na oração do Pai Nosso. Que oração bela, que profunda. Vamos pedir este presente de descobrir o valor e a força da Eucaristia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia não pede, assim como não pediu o hino de louvor, eu não esqueci, tá bom? Mas vamos então, como Pedro, né, que depois, mais tarde, 2 capítulos depois, Pedro vai professar a fé, né? Professar a fé. Então, vamos professar a nossa fé neste Deus, neste momento de medo, da pandemia, de insegurança, de incerteza.